Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 4 de janeiro de 2026. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos orar, mas antes, irmãos, eu queria entregar uma mensagem da parte do Senhor para você. Deus, irmãos, Ele me deu uma mensagem, eu queria estar compartilhando com vocês. Porque, irmãos, Deus, Ele quer falar com você nessa manhã. Irmãos, sabe por que muitas das vezes algo que você pede a Deus não acontece? É porque, irmão, às vezes falta mais relacionamento com Deus. Falta, irmãos, você se aprofundar mais em Deus. Eu quero, irmãos, compartilhar uma mensagem aqui com vocês que vai falar acerca disso. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 28, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem que eu acabei de ler aqui com vocês neste momento, ela vai nos falar acerca da transfiguração de Jesus. Jesus, irmãos, ele toma consigo 3 dos seus discípulos e sobe ao monte para orar. Irmãos, enquanto ele ora, enquanto ele está ali clamando a Deus, enquanto ele está ali buscando a Deus, a passagem, irmãos, vai nos dizer que Jesus, ele se transfigura. O rosto dele, irmãos, muda. As suas vestes, elas resplandecem de brancura. Ou seja, irmãos, ali naquele momento, Jesus, ele recebe um corpo glorificado, enquanto ele orava ali. Mas, irmãos, o interessante dessa passagem é que no momento em que Jesus, ele foi transfigurado ali, naquele monte, nesse momento, irmãos, estava com eles 3 dos seus discípulos. A passagem vai nos dizer que Pedro, Tiago e João estavam com ele, irmãos, naquele momento. Irmãos, no momento que eu estava meditando nessa passagem, eu comecei a me perguntar por que somente Pedro, Tiago e João estavam com Jesus ali naquele momento? Por que só Pedro, Tiago e João viram Jesus com o rosto glorificado, com o corpo glorificado? Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que Jesus ele tinha 12 discípulos, não é verdade? Mas apenas 3 desses discípulos estavam com Jesus naquele momento. Irmãos, Deus, ele falou algo comigo quando eu estava meditando nessa mensagem. Deus, ele falou algo comigo que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus, irmãos, ele falou comigo que esses 3 discípulos foram os únicos que viram a glória de Jesus naquele momento, porque eram esses discípulos, irmãos, que tinham mais intimidade com Jesus. Esses 3 discípulos, irmãos, que eram mais íntimos de Jesus. Foi por isso, irmãos, que eles puderam contemplar essa maravilhosa visão, essa experiência, irmãos, maravilhosa. Foi só esses 3 discípulos que puderam contemplar. Porque, irmãos, esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eram os discípulos que eram mais íntimos de Jesus do que os outros 9. Porque, irmãos, quanto mais íntimo você for de Deus, mais experiências você vai ter com Deus. Irmãos, e Deus ele está falando com alguém aqui nesta manhã. Para você viver experiências extraordinárias com Deus, você precisa se aproximar mais de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer: se achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Quanto mais, irmãos, você se aproxima de Deus, mais Deus ele se revela a você.
mais experiências você começa a ter com Deus. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas perguntando como é que a gente cristão consegue ouvir a voz de Deus? Como é que algumas pessoas cristãs falam que ouvem a Deus? Eu acredito que você já ouviu, né, pessoas que falam isso. Ah, Deus me falou, ah, Deus me disse. E tem outras pessoas que ficam perguntando como é que essas pessoas conseguem ouvir a Deus? Como é que essas pessoas elas escutam a Deus? Irmãos, a resposta é que essas pessoas que escutam a voz de Deus, elas se consagraram mais, elas se entregaram mais, elas tiveram mais intimidade com Deus do que as outras. É por isso, irmãos, que essas pessoas, elas conseguem ouvir a Deus e outras não. Tem cristão, irmãos, que está na igreja, mas não busca ler a palavra, não busca orar, talvez até ora, mas é uma oração assim muito rápida. Sabe aquela oração de 5 minutos? Então, irmãos, tem pessoas que oram 5 minutos. Tem pessoas, irmãos, que oram 10, que oram 20. Tem pessoas, irmãos, que passam horas orando. Eu não estou falando, irmãos, para você passar horas orando. Não, não é isso que eu estou falando. Mas, irmãos, uma coisa é fato. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais Deus ele se revela a você. Eu te garanto, irmãos, que todas essas pessoas que falam que escutam a Deus, essas pessoas, irmãos, se aproximaram mais de Deus do que as outras que não escutam a voz de Deus. E você, irmãos, eu não sei se você escuta a Deus ou não, mas se você não escuta a Deus, irmão, se você ainda não teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, irmãos, eu estou aqui para te dizer que Deus, ele quer falar com você. Irmãos, Deus, ele quer falar com você. Deus, irmãos, está disponível para todos aqueles que o buscam. Mas para você, irmãos, começar a ouvir a Deus, você precisa se aproximar mais de Deus. Você precisa buscar mais a Deus. Não somente, irmãos, para você ouvir a Deus, mas para você viver experiências extraordinárias. Assim como Pedro, Tiago e João vivenciou aquela experiência ali no Monte da Transfiguração. Para você, irmãos, começar a viver essas experiências, você precisa se aproximar mais de Deus. Foram só 3 discípulos de Jesus, irmãos, que vivenciou essa experiência, porque eram os 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Se os outros discípulos, irmãos, fossem mais íntimos de Jesus, igual Pedro, Tiago e João, eles também iriam vivenciar essa experiência. Mas não, irmãos, Jesus, ele separou aquela experiência ali no monte somente para 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus do que os outros. Todos os irmãos poderiam vivenciar aquela experiência, acredito eu. Mas, irmãos, Jesus, ele separou aquela experiência ali, aquela dádiva ali, para os 3 mais próximos. Irmãos, é isso que Deus, ele quer fazer com você. Deus, irmãos, ele quer fazer você ter experiências com ele. Deus, irmãos, ele quer falar com você. Mas para você ouvir, irmãos, a voz de Deus, você precisa se aproximar mais de Deus. Deus, irmãos, ele está te chamando nesta manhã para se aprofundar mais nele. Deus, irmãos, ele está te chamando nessa manhã para você buscar mais a ele. Porque Deus, irmãos, ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Você crê, irmãos? Eu creio. Eu creio que isso pode acontecer com você. Mas, irmãos, isso só depende de você. Porque, irmãos, eu não posso buscar a Deus por você. É você, irmãos, que tem que fazer isso. E Deus, irmãos, ele está falando com algumas pessoas aqui nessa manhã. Na hora que você se aproximar de Deus, Deus ele vai começar a fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou, que você nunca espera vivenciar. Eu acredito que Pedro, Tiago e João, irmãos, eles nunca esperou viver aquela experiência. Mas Jesus, irmãos, ele fez. Porque eram esses discípulos que se aproximaram mais de Jesus do que os outros. E quando, irmãos, nós nos aproximamos mais de Jesus, Jesus ele se revela mais a nós. Amém? Eu queria, irmãos, orar por você aqui nesse momento. Vou orar, irmãos, para que Deus ele venha despertar você para buscar mais a Ele, para se aproximar mais a Ele. Amém? Vamos orar aqui neste momento.
Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, eu agradeço, ó Deus, ao Senhor neste momento por essa mensagem, pela vida deste ouvinte, ó Deus, que escutou essa palavra. Este ouvinte, ó Deus, ele entendeu que o Senhor quer que ele se aproxime mais de Ti. Assim, ó Deus, como na Tua palavra está escrito, se achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. E eu sei, Deus, que muitas experiências o Senhor quer fazer este ouvinte vivenciar. Mas essas experiências, elas só vão acontecer quando este irmão, quando esta irmã se aproximar mais de Ti. Deus, que o Senhor venha nos ajudar a nos aproximar mais do Senhor. Porque nós queremos viver, ó Deus, o extraordinário. Nós queremos, ó Deus, viver aquilo que ninguém ainda nunca vivenciou. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor se revele a nós. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua glória nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, Deus, nós precisamos buscar mais a Ti. Então, Deus, que nesta manhã, que o Senhor, Deus, venha capacitar esse irmão, venha dar ânimo, venha dar força, venha dar alegria, para que ele venha buscar mais ao Senhor. Deus, essa é a minha oração que eu faço a Ti neste momento. Levanta, ó Deus, esse irmão, para que ele venha buscar mais ao Senhor. E que assim, ó Deus, ele possa viver também experiências extraordinárias. Assim como os discípulos viveram. Assim, ó Deus, também como os profetas, Moisés, ó Deus. Moisés, ó Deus, ele passou 40 dias no monte com o Senhor. E o resultado, ó Deus, desses 40 dias foram as tábuas da lei que o Senhor deu a Moisés para que Moisés passasse para o povo. Essas tábuas, ó Deus, que é conhecida até os dias de hoje. Deus, nos ajuda, nos levanta para que nós venhamos nos aproximar mais do Senhor. E assim, ó Deus, fazer mais a Tua vontade. E assim, ó Deus, nós vivenciar mais experiências com o Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Crendo, ó Deus, no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.